Ela jurou lealdade à mulher que mudou sua vida, mas bastou um olhar para tudo desmoronar. Entre encontros silenciosos e desejos proibidos, ela cruzou uma linha da qual jamais poderia voltar. O que começou como admiração, terminou como traição. Você está pronto para descobrir até onde vai um segredo que ninguém ousou perdoar? Laura sempre foi o tipo de mulher que passava despercebida, mas não por falta de brilho. Era discreta por escolha. Sua presença era silenciosa, mas firme. Trabalhava duro, evitava conflitos e acreditava que o caminho certo era sempre o mais difícil. Durante anos, batalhou para conseguir uma chance verdadeira, e quando finalmente foi contratada pela editora mais influente da cidade, sentiu que tudo começava a valer a pena. Sua diretora, Helena, era conhecida pelo pulso firme e pela exigência quase cruel. Respeitada, temida e admirada. Foi ela quem apostou em Laura quando ninguém mais viu potencial. A gratidão era imensa, mas a vida tem uma forma sutil e muitas vezes perversa de testar nossos limites. E com Laura, o teste veio disfarçado de acaso. Era fim de expediente, quando ele apareceu pela primeira vez. Caio, alto, elegante, com um olhar que parecia ler mais do que mostrava. Ele entrou na sala de reuniões procurando por Helena, mas encontrou apenas Laura, recolhendo papéis e revisando anotações. O encontro durou menos de 5 minutos, mas foi o suficiente para deixar uma tensão no ar, invisível, mas incômoda. Um tipo de energia que a mente ignora, mas o corpo percebe. Naquela noite, Laura demorou a dormir. Se culpava por pensar no marido da mulher que mais admirava. Tentava racionalizar, se distrair, esquecer. Mas algo em Caio a perturbava. Algo nos olhos dele dizia que aquela história não terminaria ali, e não terminou. Nos dias seguintes, os encontros começaram a parecer inevitáveis. No corredor, no elevador, até no café da esquina. Sempre por acaso, sempre com aquele olhar. Um dia, ele comentou sobre um livro. Outro, sobre a correria do trabalho. Aos poucos, as conversas se tornaram mais longas e os silêncios, ainda mais intensos. Laura sabia o que estava acontecendo. Sabia que estava sendo puxada para um lugar escuro, perigoso, sem volta. Mas ao mesmo tempo, se sentia viva como há muito não se sentia. Como se toda a sua dedicação, todo o seu controle, estivessem prestes a ruir diante de algo que não fazia sentido, mas que era impossível de ignorar. Foi numa sexta-feira que tudo mudou. O escritório estava quase vazio e Caio apareceu outra vez. Helena havia saído mais cedo. Eles ficaram sozinhos por minutos, que pareceram horas. Conversaram sobre um projeto, mas as palavras não importavam mais. Era o jeito como ele a olhava, como se já soubesse, como se estivesse apenas esperando que ela admitisse o que sentia. Quando ele se aproximou, Laura não recuou, nem mesmo piscou. O mundo, o certo e o errado, tudo desapareceu naquele instante. E embora nenhum toque tivesse acontecido, o limite já havia sido ultrapassado. O que começou como admiração, agora queimava como desejo. E Laura, que sempre seguiu todas as regras, estava prestes a quebrar a mais importante de todas. Na semana seguinte, Laura tentou se convencer de que nada havia acontecido. Que tudo não passava de uma ilusão alimentada pela carência, pelo cansaço, pelo desejo mal direcionado. Mas bastou uma mensagem de Caio, enviada no fim da tarde de segunda-feira, para desfazer qualquer esforço de contenção. "Podemos conversar sem pressa algum dia?", dizia o texto. Simples, direto, mas carregado de intenção. Ela hesitou, respirou fundo e respondeu: "Hoje às 7, no café da esquina." Foi ali que começou, de verdade. Não com um beijo, nem com promessas. Começou com a confissão do desejo, com olhares que não se escondiam mais, com palavras ditas em voz baixa, como se ainda quisessem enganar a consciência. Caio falava pouco,
mas cada frase parecia cuidadosamente pensada para atingir exatamente onde Laura tentava resistir. E ela, embora assustada, já não conseguia imaginar voltar à rotina sem aquele encontro secreto. Os dias passaram e as conversas viraram hábito. Às vezes, 15 minutos roubados no meio da tarde. Outras, caminhadas breves pela rua lateral do prédio. Nunca houve toque, mas a ausência dele era ainda mais perigosa. Era a tensão do quase, do se alguém visse, do se Helena desconfiasse. E era justamente essa sensação que tornava tudo ainda mais viciante. Laura se perguntava quando tinha perdido o controle. Talvez nunca o tivesse, de fato. Talvez só estivesse descobrindo uma versão de si mesma que sempre existiu, adormecida, esquecida em nome de uma vida correta. O que Caio despertava nela não era só paixão. Era fome de liberdade, de ser desejada, de ser vista. Mas a culpa vinha, sempre vinha, e com ela a vergonha. O rosto de Helena surgia em seus pensamentos com frequência cada vez maior. Não por medo, mas por lealdade, por respeito. Helena não era apenas sua chefe, era sua mentora. Uma mulher que lhe abriu portas quando ninguém mais quis. E Laura sabia que estava traindo mais do que um casamento. Estava ferindo um vínculo de confiança. Tudo piorou quando, numa reunião, Helena comentou casualmente: "Caio está estranho. Esses dias. Acho que o estresse do trabalho finalmente o alcançou." Laura congelou, forçou um sorriso, fingiu indiferença, mas o coração disparava. Agora, a linha entre o secreto e o exposto estava cada vez mais tênue. Na sexta-feira daquela mesma semana, Caio propôs algo que ela sabia que não conseguiria recusar: um jantar, em um bairro distante, onde ninguém os conhecia. "Só um momento nosso", ele disse. Sem pressa, sem culpa. Laura não respondeu na hora, mas naquela noite, depois de muito encarar o próprio reflexo no espelho, ela confirmou. Ela foi. Vestiu-se com a mesma discrição de sempre, mas por dentro carregava uma tempestade. Quando chegou ao restaurante, ele já estava lá, sorridente, tranquilo, como se tudo aquilo fosse natural. Conversaram como se fossem velhos amigos. Riram. Compartilharam histórias que antes não cabiam nas entrelinhas das conversas rápidas. Quando deixaram o restaurante, foi ele quem segurou sua mão, pela primeira vez, e ela não soltou. Naquele instante, o que era desejo contido virou realidade, e o que era apenas risco se transformou em traição. Na manhã seguinte, Laura acordou antes do sol nascer. O lençol ainda tinha o perfume dele. O quarto do hotel, o silêncio, o peso no peito, tudo parecia irreversível. Ela não chorou. Não havia arrependimento imediato, mas também não havia paz. Apenas uma constatação dolorosa. A escolha tinha sido feita. E a partir dali, nada mais voltaria a ser como antes. Durante o trajeto até o trabalho, o rádio falava, mas ela não ouvia. As ruas pareciam distantes, e cada passo em direção à editora carregava um mundo de pensamentos. Tentava se concentrar, manter o foco, agir como sempre agiu. Mas a cada olhar de Helena, a cada elogio, a culpa ganhava forma, peso, voz. Helena estava feliz naquele dia. Tinha fechado uma parceria importante e fazia questão de dividir a conquista com toda a equipe. Laura recebeu um abraço apertado e ouviu a frase que jamais esqueceria: "Nada disso teria sido possível sem você." Foi como um golpe. Um lembrete cruel da confiança que agora ela pisoteava em silêncio. À noite, Caio mandou outra mensagem. Queria vê-la. Dizia que nunca se sentira tão vivo, que não conseguia parar de pensar nela. Mas Laura não respondeu. Pela primeira vez, ignorou. Não por falta de vontade, mas porque algo dentro dela começava a desmoronar. No fim de semana, sumiu. Desligou o celular. Evitou todos os lugares em que poderiam se encontrar. Trancou-se em casa tentando reorganizar a mente. O que estava fazendo? Por que permitiu que tudo chegasse tão longe?
O que exatamente esperava conquistar com isso? O amor de um homem comprometido? A dor de uma mulher que lhe estendeu a mão? Na segunda-feira, ao voltar ao trabalho, encontrou Helena com os olhos vermelhos, a expressão dura, o silêncio tenso. Você tem algo para me contar, Laura? A pergunta veio sem aviso, sem explicação. Mas não precisava. O mundo de Laura parou. O ar faltou. Sentiu o sangue sumir do rosto. Pensou em negar, em inventar algo. Mas ao olhar nos olhos de Helena, viu algo pior do que raiva. Viu decepção. Eu vi vocês, no restaurante. Foi uma amiga que me mandou a foto. Primeiro, achei que era outra pessoa. Depois, eu soube. Não houve gritos, nem escândalo. Só uma dor muda, violenta, que atravessava o ambiente como uma lâmina. Laura tentou falar. Pedir perdão. Dizer que não foi planejado, que tudo saiu do controle. Mas nenhuma justificativa parecia suficiente diante de uma verdade tão crua. Helena se afastou. E Laura soube que aquilo custaria mais do que o emprego. Custaria uma amizade, uma referência, um pedaço de si mesma. Caio tentou insistir. Mandou mensagens. Apareceu na frente do prédio. Mas Laura, pela primeira vez, foi firme. Pediu que não a procurasse mais, que resolvesse sua vida, que olhasse para a esposa que ainda o esperava em casa, mesmo dilacerada. Os dias seguintes foram silenciosos. A editora deu um jeito de afastar Laura sem escândalos. A história não vazou, mas internamente todos sabiam. Os olhares falavam mais do que as palavras. Ela voltou a andar pelas ruas como antes, sozinha, discreta, invisível. Mas havia uma diferença. Dessa vez, não por escolha, e sim por consequência. O verdadeiro castigo é lembrar todos os dias daquilo que a gente nunca poderá consertar. Alguns erros não podem ser apagados, mas sempre podemos escolher quem queremos ser depois da queda. As feridas ensinam, mesmo quando deixam cicatrizes profundas. O importante é não se perder de si mesmo. Que essa história te lembre. A verdade dói, mas liberta. Se você gosta de histórias reais que nos fazem refletir, assista agora o próximo vídeo do canal.